Por ser o esporte mais popular da Rússia, o xadrez tem frases conhecidas não só entre os jogadores russos, mas por todos os enxadristas do mundo. Vou falar de uma frase de Aaron Nimzowitsch, cuja carreira chegou ao auge nos anos 30, quando ele chegou a ser o desafiante de 2 campeões mundiais. Não os venceu, não chegou ao título, mas é reconhecido como um dos maiores jogadores da história. Nascido em Riga, na Letônia, que na época pertencia ao Império Russo, o Nimzowitsch era judeu-alemão, descendente de uma família rica. Ele aprendeu a jogar xadrez com seu pai. Durante a Revolução Russa de 1917, Nimzowitsch estava na zona de guerra báltica. Ele escapou de ser convocado para um dos exércitos, fingindo, sabe o quê? Loucura, insistindo que tinha uma mosca na cabeça. Em seguida, ele escapou para Berlim e informou seu primeiro nome como sendo Arnold, e não Aaron, para evitar perseguição antissemita. 5 anos depois, ele foi embora para a Dinamarca, onde viveu em Copenhague até a sua morte aos 48 anos, causada por pneumonia. Uma pena que tenha ido tão cedo. Eu aqui, nos campeonatos de xadrez que joguei, venci partidas importantes usando uma provocativa defesa criada por Nimzowitsch. Mas vamos à frase que ele disse, muito interessante e conhecida no mundo do xadrez, que é a seguinte: a ameaça é mais forte do que sua concretização. Vou explicar. Essa frase é aplicável em situações onde o jogador identificou as intenções de ataque de seu oponente, o plano de ataque. Ele teme esse ataque, ele morre de medo desse ataque. Durante a fase de ameaça, o atacado passa por um processo de estresse muito forte, que só vai terminar quando ocorre a concretização do ataque. Após as escaramuças, se não houver uma definição da partida nesta fase, em geral emerge uma nova situação, uma nova fase do jogo, mais calma, onde as chances de cada um podem ser avaliadas a longo prazo. Um alívio. Por conta disso, os enxadristas concordam que a ameaça é mais forte que sua concretização. Bom, o presidente russo Vladimir Putin está passando por essa situação neste exato momento. Mesmo armado até os dentes, dispondo das armas mais letais, ele já identificou que está ocorrendo risco de ser morto, correndo um risco de ser assassinado. A diferença para o jogo de xadrez é que ele não tem apenas um oponente, mas uma grande quantidade deles, inclusive seus protegidos bilionários russos, os mais poderosos do país. Eles foram muito prejudicados por sanções econômicas nunca antes aplicadas pelo Ocidente. Suas fortunas estão sendo arrasadas e seus bens, como mansões e iates de luxo, estão sendo confiscados com grande prejuízo para suas vidas pessoais. Vou mostrar a lista da Forbes, contendo alguns deles. Estou aqui na revista Forbes. Quem são os bilionários russos alvo das sanções dos Estados Unidos e Europa? Vamos descer para ver quem são eles. Aqui o primeiro deles, Alexei Mordashov, é o barão do aço, o homem mais rico da Rússia, com 30 bilhões de dólares. O segundo é Gennady Timchenko. Ele tem o quê? É uma das personalidades mais poderosas do país e sempre apoiou Putin. Ele tem 21 bilhões de dólares. Vem em seguida Arishe Usmanov. A maior parte do dinheiro dele está investido na empresa que ele fundou, a Metaloinvest, voltada para o setor de aço, prata e ferro. O Usmanov tem quanto de dinheiro? Uma fortuna de 15 bilhões de dólares. Em seguida vem Roman Abramovich, que ficou famoso porque era dono do Chelsea há quase 20 anos. Com as sanções, ele teve que vender o time. Sua fortuna está avaliada em 13 bilhões de dólares. Em seguida temos Mikhail Friedman, um dos fundadores do maior banco privado da Rússia, o Alfa Bank. Atualmente, a fortuna de Friedman é avaliada em 13 bilhões de dólares. Temos aqui os irmãos Igor e Dmitry Bookman. Os irmãos Bookman começaram a criar jogos online e ainda são donos da desenvolvedora de videogames Playrix. Eles têm uma fortuna de 8 bilhões de dólares.
Temos ainda Oleg Deripaska e seu montante pessoal hoje avaliado em 4 bilhões de dólares. Um outro, o banqueiro Alex Konaninkin, ofereceu dinheiro pela cabeça de Putin. Ele depois se retratou e disse que a recompensa não é pela morte, mas pela prisão de Putin em função dos crimes que ele cometeu. Outros bilionários mais prudentes, com medo de serem envenenados, não vão revelar suas intenções. Onde eu quero chegar? É evidente que o Vladimir Putin sabe que sua morte é capaz de ser a melhor solução para dois problemas: dar fim definitivo na guerra e nas sanções econômicas. Porém, soluciona um terceiro também que está no futuro: o risco de uma futura nova invasão ou até coisa pior. Assim, Vladimir Putin está vivendo a fase de máximo estresse no seu xadrez. Ele sabe que pode ser atacado a qualquer momento por qualquer um ou por um drone em seu bunker durante seu sono. Não pode confiar em ninguém. Neste exato momento, ele reúne vários inimigos internos e externos, todos poderosos, todos dispondo dos meios de concretizar a ameaça que ele tanto teme. Se a mosca na cabeça livrou Nimzov de lutar na guerra, Vladimir Putin tem uma mosca na cabeça que o está deixando louco, pois ele sabe que não vai se livrar dela nem mesmo se voltar atrás e parar a guerra. Vai ficar em desconfiança que tudo pode começar de novo. Assim, ele suspeita que, se continuar no cargo de presidente da Rússia, a ameaça contra a sua vida pode vir a se concretizar. Ele só não sabe quando nem quem será o autor. Portanto, isso tudo somado leva a uma situação na sua cabeça em que vão se multiplicando as viagens na maionese, uma maionese repleta de moscas. Nos próximos dias, pode ser que Putin seja alvo de uma tentativa de assassinato. O problema surgirá se a tentativa não for bem sucedida. Aí vamos ter um problema grande no xadrez da geopolítica mundial, um problema atômico nuclear. Se sobreviver, Putin vai embarcar em uma viagem na maionese na ânsia de identificar um culpado pelo atentado. Ele vai escolher um viajante da maionese não fica na dúvida. Ele não tem dúvidas, só certezas. Se não souber quem foi, ele vai eleger um culpado. O mundo estará, portanto, correndo sério risco de uma detonação atômica causada pelo quê mesmo? Por uma viagem na maionese de quem pode apertar o botão vermelho.